Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Estamos retornando hoje com leitura bíblica diária aqui, Pastor Gedeon Júnior, e é uma alegria estarmos juntos novamente. Semana passada paramos um pouquinho, demos uma pausa, em razão de uma semana de comemoração do Dia das Mães, né? E aí trouxemos a professora Vicky Zalensky para poder conversar um pouquinho conosco sobre o livro Mulher Pode Ser Pastora. É lógico, irmãos, que durante uma semana, no tempo limitado de 20, 25 minutos a cada dia, não há como se fazer uma leitura profunda do livro por ela escrita. Ali tivemos tão somente uma resenha, um resumo. Será muito bom que você adquira a obra, que você compre, que você leia e com calma analise cada argumento, porque é com certeza uma obra muito importante, apesar de simples, fina e barata, né? Uma obra muito importante. E aí, obviamente, você tem como pensar, repensar, tirar conclusões sobre esse tema, que é muito caro para muita gente. Muito bem, nós estamos retornando com Lamentações e abra, por gentileza, o capítulo de número 3. Primeiro, não se assuste, é óbvio. É de todos os capítulos, o capítulo central e o maior. São 66 versículos, não é? Eita, pastor, se cada capítulo tem 22 versículos, esse é 3 vezes maior, então vai ser 3 semanas de análise? Não, é lógico que não, meu amado irmão. Não faremos isso não, faremos em uma semana, até porque muitas das expressões de lamento que aqui se tem nesse capítulo central já foram analisadas quando vimos o capítulo 1, capítulo 2, ou seja, os 2 primeiros poemas de lamentação, tá bom? Então, aqui você tem 66 versículos. Aqui você tem uma característica muito importante. Jeremias, o escritor, abre literalmente o seu coração e mostra tudo, absolutamente tudo que está se passando em sua alma. Ele descortina todo o conjunto de emoções que ele está sentindo. Nós podemos dividir esse capítulo em 4 grandes partes, tá bom? Primeira parte, do versículo 1 até o versículo 18, que é quando literalmente o nosso querido escritor abre e descortina e mostra a todos nós todos os sentimentos dolorosos que ele está tendo no tocante à destruição de Jerusalém. Quando você pega a segunda parte, que vai dos versículos 19 a 39, temos finalmente um querido poeta nos trazendo, como poderíamos dizer, uma luz no final do túnel. Temos finalmente o poeta olhando para os céus, discernindo tudo o que está acontecendo, entendendo que tudo vem do Senhor e que a coisa só não está pior, porque as misericórdias do Senhor é que não tinham permitido a completa destruição. E como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, aí o profeta então passa a ter esperança. Então veja que na primeira parte você tem a dor do profeta, do versículo 1 a 18. Na segunda parte você tem promessas do Senhor, do versículo 19 até o 39. Na terceira parte, que vai do versículo 40 ao 51, você tem a contrição de Judá, ou seja, Judá baixando a cabeça e pedindo perdão, sentindo o peso do seu pecado. E no final, que vai do 52 até o 66, você tem as perseguições que o profeta sofreu, né? Ou seja, os perseguidores do profeta.
Esse capítulo é um capítulo muito interessante, irmãos. É um capítulo muito bonito. Não é à toa que está no meio, bem no meio de Lamentações. E não é à toa que ele tem o triplo de versículos. Porque aqui existe, com certeza, um arranjo poético muito interessante, muito bonito. No hebraico isso é muito bonito de ver e de entender, e que nós vamos tentar, com muita calma, passar para você durante toda essa semana. Pois bem, vamos então começar analisando a dor do profeta. A dor do profeta. Se você pegar do versículo 1 até o versículo 18, você vê perfeitamente que Jeremias, ele agora deixa de descrever o que está acontecendo com a cidade. Ele deixa de dar aquele relato objetivo, distante, frio, de tudo que está ocorrendo e simplesmente deixa de registrar também os gritos da própria cidade pedindo misericórdia. E ele resolve abrir, escancarar, expor todo o seu coração diante de toda aquela dor que ele estava sentindo. Eu recomendo, se você tiver tempo, se não tiver, não tem problema. Tendo tempo, pare agora esta nossa mensagem. Pare aqui, você tem condições de botar no pause. É lógico, então coloque no pause e leia, por gentileza, Jeremias capítulo 52. Tá? E seria muito importante você ter esse tempo e ler Jeremias 52, porque você vai ver a descrição de tudo que aconteceu com Jerusalém e com o templo e com os soldados, ou seja, com tudo aquilo que Jeremias tinha falado. Ele termina no capítulo 52 falando do cerco de Jerusalém, da destruição terrível e completa. E é interessante ler esse texto antes do nosso texto de Lamentações, porque você aqui tem Jeremias descrevendo de forma bem objetiva tudo que ele viu, tudo que aconteceu. Inclusive, alguns autores dizem que a descrição dele equivale de forma fantástica aquilo que nós temos de sequência de fatos que ocorreram, tá bom? E o capítulo 52 de Jeremias diz como foi o cerco, como foi a destruição dos muros, o que Nabucodonosor e seus homens fizeram quando entraram na cidade, como quebraram o templo, como arrebentaram tudo. E é interessante a leitura desse capítulo, por quê? Porque você vai ver quão diferente é o capítulo de número 3 de Lamentações. Vamos então para o capítulo 3. Se você conseguiu ler, ótimo. Se não conseguiu, não tem problema, tá? Leia depois e aí a gente consegue completar tudo aquilo que predeterminou. Aqui no capítulo 3, na primeira parte, Jeremias para de ser objetivo e ele expõe completamente a dor que ele está sentindo. Olha que interessante, ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Então Jeremias aqui diz, olha, eu vi a destruição. E realmente ele viu, pelo que se descreve em Jeremias capítulo 52, o último capítulo. Se você leu, meu Deus do céu, é uma descrição completa e absoluta. Então, o mesmo que viu a destruição de Jeremias 52, ele agora abre aqui o seu coração para dizer tudo o que estava se passando em sua alma, em matéria de sentimentos, diante de toda a calamidade que ele viu. Versículo de número 4. Fez envelhecer minha carne,
e minha pele, e quebrantou meus ossos. Ó como Jeremias se sentia. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos com os que estavam mortos há muito. Ó como está o coração desse homem. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavadas, fez tortuosas as minhas veredas. Versículo 10. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijo. Ou seja, tal como uma fera que está aguardando para arrebentar sua presa, é assim que Jeremias se sentia diante de tudo que tinha acontecido com a cidade. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Meu Deus! Armou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Essa é uma das descrições mais dolorosas, porque se Deus, entre aspas, tem um arco e lança uma flecha, a flecha dele deve ser muito dolorida e com certeza ele não vai errar. E Jeremias sentia isso na pele. Olha o versículo 13. Fez-me entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Meu Deus do céu. Não tem uma descrição mais dolorosa que essa, né? Não tem. Versículo 16. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas, e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Quer dizer, tudo que ele viu foi tão dantesco, tão doloroso, que ele não sabe nem mais o que é um bem. E aí o versículo 18, complementando esta parte da poesia que fala sobre o coração dele, assim diz: Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Veja que a poesia vem descrevendo alguém que, ao ver tudo, agora abre seu coração e diz: acabou tudo. Eu me sinto humilhada, eu me sinto ultrajada, eu me sinto arrebentada, eu me sinto pisada, eu me sinto um nada. O versículo 18, ele é capaz de resumir absolutamente o coração de Jeremias. Pereceu minha força e minha esperança no Senhor não existe mais. Porque, diante de tanto mal que ele viu, tudo foi embora. Tudo foi embora. A descrição que é feita, e aqui é muito interessante, lá em Jeremias, capítulo 52, é uma descrição muito objetiva, assertiva, absolutamente expositiva do que aconteceu naqueles dias em que Nabucodonosor acabou com Jerusalém. Agora, a descrição que ele faz das dores do povo, da cidade, em Lamentações já é uma descrição poética, para diminuir um pouco menos a dor. E se você pegar e entender o poema, ele vem de forma objetiva e poética, falando, às vezes, ele fala como se fosse a cidade falando e gritando e chorando e clamando por misericórdia. No capítulo 2 ele fala um pouco do seu coração, mas aqui ele abre completamente a alma dele. Isso me chama a atenção, porque aqui você vê um Jeremias que chora. Poeticamente ele chora, e ele grita, e ele urra, e ele diz completamente como está o coração dele. Quando você para e pensa no que aqui está escrito, a admiração por esse profeta é algo muito grande. Por quê? Porque ele passa durante
40 anos do seu ministério falando e ninguém escutando. Não escutaram Jeremias antes da cidade cair. Não escutam Jeremias depois que a cidade cai. E não escutam Jeremias antes da cidade ser reconstruída. Sério. É incrível como o povo não dá ouvidos à voz de Jeremias, nem antes da cidade cair, nem quando ela está caindo, nem depois que ela caiu. É incrível, irmãos, como isso acontece. E esse homem que tinha toda a possibilidade de vir e arrebentar o povo, e agora chegar e dizer, ó, toma, eu avisei, eu não disse, agora chora, agora grita, agora lamenta, eu avisei. Ele que tinha todo o direito do mundo de jogar na cara daquele povo todos os erros daquele povo, ele me escreve um poema como esse. Ele me escreve um poema como esse dizendo, olha, eu também estou arrebentado. A dor de Israel é a minha dor. O sofrimento de Israel é o meu sofrimento. É incrível como Jeremias é capaz de simplesmente se colocar e ele dizer que ele foi atropelado, ele foi arrebentado, os dentes dele foram quebrados. Não é que os dentes foram quebrados, é tudo uma poesia, meu irmão. Jeremias foi preservado de todo o ataque babilônico, até porque o grande comandante de Nabucodonosor queria saber quem ele era para preservá-lo, porque pensavam que ele estava do lado de quem? De Nabucodonosor. Porque ele avisou que Nabucodonosor ia vencer. Incrível. Mas mesmo sendo poupado de todo aquele momento de dor, de angústia, foi poupado fisicamente, foi poupado no tocante ao seu patrimônio, foi poupado. Irmão, Jeremias foi poupado. Ele não chegou depois como aqueles terríveis seres que, ao verem seus irmãos abatidos e arrebentados, ele não chegou depois cantando de grande, impondo o dedo e dizendo, aí, não te avisei, aí, tomou, não tomou, levou na cabeça, não levou, agora chora, agora se arrebenta, agora grita, agora vai. Não. Ele escreve um poema e ele diz, eu também fui abatido. Eu também estou sem esperança. Eu também estou arrebentado. Eu também não sei o que fazer. Eu também estou sentindo que o Senhor passou por cima de mim. E quando eu leio Lamentações, capítulo 3, do versículo 1 ao 18, que descreve a dor de Jeremias, irmãos, e isso é uma lição de vida que eu e você temos que ter. Irmãos, quem já está arrebentado não precisa ser mais arrebentado ainda por nós. Quem já está quebrado não precisa ser mais quebrado ainda. Quem já está morto não precisa ser espizinhado. Quem já está literalmente arrasado não precisa ser mais arrasado ainda. A vida já passou por cima dele como tratou, o casamento já está arrebentado, as finanças já foram embora, a saúde já acabou, a vida dele não tem mais sentido. É por isso que eu e você, como cristãos, temos muito a aprender com Jeremias, porque ao chegar perto de alguém que está sofrendo, a gente não pode acabar de arrasar com a vida desse. A gente tem que levantar. A gente tem que ter misericórdia. A gente tem que ver o que ainda sobrou e tentar levar esperança. Eu, como pastor, depois do falecimento do meu pai, eu tenho vivido muito disso. Absolutamente muito. E eu sabia que o ministério pastoral não era fácil, mas meu amigo, você não tem dimensão do que todo dia eu escuto, do que todo dia eu vejo, do que todo dia eu contemplo. E como eu peço ao Senhor que Ele tenha misericórdia da minha vida e de alguma forma me use. É sério, irmãos.
Irmãos, tem entrado em casas em que casamentos estão completamente destruídos. E assim, quando você olha, você sabe perfeitamente, o indivíduo brincou com a palavra de Deus, o indivíduo brincou com a graça do Senhor, o indivíduo brincou com tudo que não poderia brincar. A menina se perde por nada, joga fora o casamento por nada. E você fica olhando e ainda aconselhando e orando e pedindo a Deus, e orando e pedindo a Deus. E não é simples. Você vê gente com a vida destruída. Por quê? Porque fez a opção de estar longe da presença do Senhor, não levar a sério a palavra do Senhor. E aí vem para perto de você e diz: pastor, agora acabou tudo, eu joguei tudo fora e etc. E você olha, é sério. Você, de forma amorosa, tem que verificar onde é que foi o erro para tentar levantar a pessoa, para com amor levantar. Irmãos, a gente tem que ser tomado literalmente pelo amor e pela misericórdia. Você não pense que eu, como pastor, que de alguma forma nesse momento histórico estou com você dentro de uma igreja, não pense que em razão do fato de em uma pregação ou outra eu ser um pouco mais enérgico, olhando para o teu coração e dizendo: não faz, não faz, você vai arrebentar a cara, não faz, não faz. Não pense que a mesma atuação a gente realiza quando está no cuidado pastoral individual. Não. O Senhor tem me ensinado e tem me mostrado que no contato pastoral individual não se quebra a cana que já está quebrada, não se amassa a cana que já está quebrada e não se arrebenta o pavio, não se assopra o pavio tadinho que está lá no fundo fumegando. Não, tem que ir com amor, tem que ir com calma. E eu peço muito a tua ajuda, meu irmão. Eu peço muito a tua ajuda para que, quando visitar alguém, não arrebente essa pessoa. Não jogue na cara dele o que Satanás já jogou, a esposa já jogou, o marido já jogou, os filhos já jogaram. Não jogue na cara dele tudo que ele já sabe. Ele sabe perfeitamente disso, a maioria já sabe. Seja usado pelo Senhor como Jeremias foi. Tenha empatia pela situação do outro. Tenha misericórdia, tenha graça, tenha bondade. Olhe para ele com amor, com misericórdia e faça como Jeremias. Se coloque no problema e sofra. Afinal de contas, nós precisamos hoje de Jeremias, de gente que queira chorar com quem está chorando. Não é só se alegrar com quem está se alegrando, mas chorar com quem está chorando. Irmãos, a igreja é muito grande. Eu, como pastor, eu não tenho condições de fazer todas as visitas que eu tenho que fazer. Estou, na medida do possível, salvando um, pegando o outro, consertando a perna de uma ovelha aqui, juntando o quadril da outra ovelha ali, mas não dá tempo de pegar todo mundo. E olha que de vez em quando estou falando e pregando de forma genérica a todos, e sou enérgico, e falo um pouco mais bravo, para chamar atenção, para que a ovelha não vá e faça besteira, ainda sou julgado de forma incorreta. E ainda sou julgado de forma incorreta, né? Ainda me olham de forma incorreta. Mas escute, que o Senhor dê ao nosso coração aquilo que estava em Jeremias, de ir a cada um dos irmãos que nos é possível ir e amá-los, e estender a mão, e fazer o que é possível. Irmãos, Jeremias aqui é um exemplo de que, se já está tudo perdido, eu não posso ser usado pelo diabo para chegar e acabar com o que ainda existe. Eu não posso ser usado pelo diabo para pegar e destruir o pouquinho que ainda resta. Olha, eu tenho que chorar com meu irmão, eu tenho que clamar com ele, eu tenho que pedir a Deus por ele.
e acreditar que o Senhor é bom e fazer por Ele o que é possível fazer e acreditar que o Senhor é bom. Irmãos, igreja é hospital, igreja é local onde as pessoas entram, sim, feridas, arrebentadas, mortas, e às vezes coça a língua da gente para dizer umas verdades. Mas verdade a gente diz de forma genérica, nas pregações, entendeu? Quando for tratar de alguém individualmente, olhe para ele com misericórdia, olhe para ele com graça, com paz, com vida e tente ajudar. Se você não puder ajudar, pode ficar tranquilo que é Deus que não te deu recursos para ajudar, porque Deus está tratando com essa pessoa. Mas caso contrário, faça como Jeremias. Se não dá para fazer muito, então pelo menos chore com quem está chorando. E pelo menos ore buscando a Deus por essa pessoa. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, este é uma leitura bíblica diária. Sei que fui um pouco mais longe do que deveria ir, já são 26 minutos, normalmente são 20 minutos. Mas era necessário lhe falar isso. Então, até amanhã. Um grande beijo e que o Senhor te abençoe.